O quadro Esclarecendo Sua Dúvida hoje é sobre a notícia divulgada ontem em portais de notícias do Brasil da possibilidade de um tsunami aqui no nosso Brasil. As autoridades da Espanha emitiram um sinal amarelo para o alto risco de erupção de um vulcão localizado em uma ilha na costa africana. A grande preocupação dos especialistas do assunto, né? De acordo com essas fontes, a erupção deste vulcão pode provocar grandes desastres, como um tsunami com força para atingir o Nordeste brasileiro. O vulcão fica localizado na ilha de La Palma, na costa da região norte do continente africano, bem próximo ao Marrocos. O vulcão está adormecido há décadas e começou a dar sinais de atividade recentemente. Para falar sobre este assunto, nós estamos na linha com o professor Rafael Leal. Ele é professor de Geografia e professor, de fato, a esse risco. Nós temos motivos aí de preocupação, professor? Muito importante a gente tocar nesse assunto, Bassan, porque as informações que são divulgadas, elas são mais a título de precaução, mas é importante a gente explicar direitinho o que é que pode acontecer, o que é que não pode, diante de uma situação como essa. Até um tempo atrás a gente não via nem a possibilidade de isso acontecer no Brasil, mas de fato este alerta divulgado traz alguma espécie de preocupação? De fato a gente corre esse risco, professor? Bassan, a gente precisa esclarecer que quando a gente escuta a palavra tsunami, vem à nossa memória a imagem, né, do que aconteceu, por exemplo, na Ásia, na Indonésia em 2004, no Japão em 2011. A imagem que a gente tem de tsunami é aquela de um fenômeno natural devastador, matando milhares e milhares de pessoas. Só que lá naquela área é uma região geologicamente propícia para que ocorra eventos daquela natureza. No caso do território brasileiro, nós estamos localizados no centro de uma placa tectônica. E para o ouvinte entender, o nosso planeta possui várias placas. É como se fosse um grande quebra-cabeças. E essas placas tectônicas, elas se movimentam. Umas se encontram, outras se afastam, gerando uma maior ou uma menor instabilidade geológica. Então você vai ter terremotos, vulcões e tsunamis de menor potencial, de menor liberação de energia, e vocês vão ter, acabando tendo outros com uma maior liberação de energia. E geralmente a gente encontra isso nas bordas das placas. Quando elas se encontram, liberam uma maior quantidade de energia, podendo ter esses eventos naturais de uma maior proporção. O Brasil localiza-se no centro, então ele é classificado como um território estável. Agora, quando se trata de elementos naturais, Bassan, a gente nunca pode dizer que isso nunca vai acontecer. Existe uma probabilidade? Existe. Não é pelo fato de ser um elemento natural incontrolável. Porém, é pouco provável, mediante estudos que a gente vem fazendo ao longo de vários anos. Lá na região das Ilhas Canárias, onde emitiu o alerta amarelo, é uma região de encontro de placas de alta instabilidade geológica. Então, naquela região, sim, a preocupação é maior. Mas acontecendo um evento dessa natureza, pode gerar um tsunami, mas é pouco provável, né? De uma escala de 0 a 10, a gente pode dar uma escala de 1 para dizer que não é 0, a ponto de que isso possa ocorrer da maneira que se espera, né? Que venha um tsunami que afete todas as Américas, que afete o litoral brasileiro, gerando essa preocupação que a gente tem na nossa memória de desastre, como aconteceu na Ásia, Bassan. Então, é possível acontecer um fenômeno desse? É possível acontecer nessa magnitude? Mas a probabilidade que isso ocorra desse jeito e afete o Brasil dessa maneira como se divulga é praticamente nula, Bassan. Uhum. Mas a gente não pode considerar um sensacionalismo, porque, como o senhor disse, de fato, existe essa possibilidade. Agora, quanto a este vulcão, né, é algo que está adormecido ali há década. Ele está localizado no fundo do mar, é isso, professor? É um vulcão que se localiza numa região, né, uma ilha oceânica, é uma região de vulcões, assim como o Fernando de Noronha é uma ilha vulcânica, só que o território brasileiro, como eu falei, é estável, não entra em erupção. Lá é a mesma coisa, é uma ilha que tem um vulcão e que pode sim entrar em erupção por ser uma área de instabilidade, está adormecido, né, porque essas áreas de instabilidade geológica, né, elas não se manifestam 24 horas todo dia, a todo momento, dessa forma. Então fica adormecido, pode entrar em erupção sim. É importante que se diga
que para que ocorra uma liberação de energia dessa magnitude, um vulcão tem que ser de um tipo, que é um vulcão tipo explosivo, e a gente vê em filme, vulcão efusivo, que sai magma, a liberação de energia se dá pela cratera. Já a explosão vai se dar pela sua estrutura, podendo liberar uma energia maior no fundo do mar, fazendo com que as ondas aconteçam, que é o famoso tsunami. Nós estamos relativamente tranquilos, nesse sentido, por se locar no centro de uma placa, e a distância também é uma coisa que contribui. A distância dessa ilha para o litoral brasileiro ali em São Luís é de aproximadamente 4.500 quilômetros. Então, por mais que se tenha um tsunami e que ele venha com uma grande quantidade, ele vai perdendo força, ele vai perdendo energia e vai diminuindo seu potencial destrutivo, uma vez que nós estamos em uma distância grande. Agora, Bassam, elementos da natureza, a gente nunca pode dizer que não pode acontecer. Há possibilidade, mas é muito improvável que isso ocorra. Professor Rafael, como é que é feito esse monitoramento, né? Porque, por exemplo, veio o alerta, e esse alerta partiu, com certeza, de um monitoramento que é feito. Como é que isso, é possível, por exemplo, prever com antecedência um episódio como esse? É possível, sim. Como essas áreas são áreas que podem afetar diretamente a vida das pessoas, e isso afeta a política, a economia e a questão social, existe sim equipamentos que fazem monitoramento da parte da estrutura interna do planeta, que são os sismógrafos, um aparelho que vai medindo, né, os tremores de terra no interior do nosso planeta. É como se fosse, Bassam, um exame cardíaco que fica com aquelas linhazinhas mostrando exatamente o batimento, fica mostrando as atividades, né, internas do nosso planeta. A partir do momento que esse sismógrafo ele acusa, então a gente precisa analisar a profundidade, porque geralmente isso é muito profundo, a cerca de 30 quilômetros de profundidade. Então, mesmo que gere uma atividade sísmica, você tem uma distância de 30 quilômetros em média para poder chegar e se manifestar na superfície. Então, você vai ter uma manifestação menor. A partir do momento que essa magnitude não é de 30 quilômetros, mas de 12 quilômetros, de 10, de 4, ou seja, quanto mais próximo da superfície, a leitura do sismógrafo ele vai te dar uma intensidade. E aí, a depender do país, a gente vai ter uma média de tempo do momento da atividade sísmica até se manifestar na superfície. Né? Os países têm essa previsão para que possa se organizar, para que possa tomar medidas emergenciais. Bassam, no Japão, por exemplo, é uma região que tem isso muito. Então, os sismógrafos lá, eles estão ativados assim com muita frequência. Então, quando isso acontece, o governo emite via smartphone, né, mensagem do celular, que a atividade sísmica pode acontecer em tantos minutos. E as pessoas já são preparadas, rotas de fuga, como se comportar dentro de prédios, onde ficar, onde não ficar. Existe sim uma medida preventiva, investimentos tecnológicos para poder fazer essa previsão, mas eu não posso evitar que aconteça e nem posso determinar a magnitude e a extensão desses fenômenos naturais que, como eu disse, pode ser previsto, mas são incontroláveis. Muito bem. Para finalizar, professor, deixa eu aproveitar que o senhor está aqui conosco. Nesta semana, a gente trouxe duas notícias de tremores de terra. Uma em Agrestina e a outra foi em Caruaru. Caruaru, quase sempre acontece isso, claro, com percentual de 1,2, no máximo 2,0. E por que isso acontece com tanta frequência aqui nessa região do Agreste Pernambucano? Bassam, que boa pergunta, Bassam. É sempre uma oportunidade a gente falar sobre isso, principalmente quando a gente é professor, para esclarecer. Veja só, existem dois tipos de terremotos. Esse que eu falei de encontro de placas tectônicas de grande magnitude, que não é o caso do Brasil, por se localizar no centro de uma placa. Mas toda placa tectônica, Bassam, falando em um linguajar mais fácil para quem está nos ouvindo, possui rachaduras, possui fissuras. Então, à medida que a placa se movimenta, essas fissuras, essas rachaduras, elas vão se fechando, elas vão se acomodando. Obviamente, que como a rachadura, como essa fissura é muito profunda e muito pequena, as magnitudes geralmente a gente não sente. Quando a gente pega uma fissura um pouquinho maior e um pouco próximo da superfície, você tem essa magnitude da escala Richter que você falou, que de 0 até 3 você não tem tantos impactos na superfície terrestre. Pernambuco possui uma falha, que a gente chama de falha, de fissura, de lineamento pernambucano, que vai exatamente do litoral ao sertão. Na zona exatamente do Agreste, onde nós temos o Planalto
da borborema, você tem uma maior característica de profundidade e de abertura dessas fissuras. E aí, naturalmente, o fato da placa se mexer, ela vai gerando acomodações, são tremores de acomodação. Nessa região do Planalto, nessa região do Agreste Pernambucano, essas fissuras são um pouco maiores e mais superficiais, podendo sim, vez ou outra, essa manifestação chegar à superfície gerando esses tremores. Mas digo, não é coisa de se preocupar, porque tremores de acomodação geralmente têm pequena magnitude na escala Richter. Para gerar esses impactos de tremores e de medo e de consequências negativas, você tem que ter aí de 5,5 para cima, na escala que vai de 0 a 9. Então, de 5,5 para cima, você tem grandes magnitudes e podemos sim ter catástrofe. No caso do Brasil, por ser no centro de uma placa tectônica, por ser estável e por ter tremores de acomodação, essas magnitudes não são tão relevantes assim. Mas pode acontecer, Bassan. Tudo mexe pode acontecer, porque em toda placa tem fissura, tem falha, tem fratura que vão se acomodando naturalmente. Muito bem, professor Rafael Leal, dando uma aula literalmente aqui desses fenômenos que acontecem na nossa região e no mundo inteiro. Enfim, quanto ao tsunami, para encerrar aqui a nossa entrevista, tomara que esse alerta amarelo não passe a amarelo e que a gente já tem problemas demais aqui no Brasil, professor. Um bom dia de trabalho. Exatamente. Um bom dia de trabalho para o senhor e muito obrigado, viu? Igualmente, eu que agradeço. Pronto, obrigado, professor Rafael, participando com a gente aqui no Pernambuco no Ar.